Olá, pastor. Tudo bem, pastor Carlos? Oi, Davi. Tudo bem, querido? Graça e paz. Graça e paz ao senhor também. Está sendo muito bom. Eu quero agradecer o senhor pela contribuição de estar com a gente aqui. É o terceiro vídeo que o senhor está fazendo com a gente no canal Davi Vieira. Eu convido as pessoas que não são inscritas no canal a se inscrever no canal, a deixar o like, que são os primeiros vídeos de 2021. Não tem nada melhor para se fazer a denúncia contra a hipocrisia do que falar com o primeiro que denunciou a hipocrisia da instituição. O senhor dizia, pastor Carlos, com respeito ao pastor que estava querendo sair, veio reclamar com o senhor porque não estava aguentando, que ele era ex-bancário, e o Macedo falou que ele não ia sair para fazer uma comparação do quanto ele ganhava para aquilo que ele ganhava na Universal. Eu queria perguntar o seguinte, naquela reportagem que o senhor chegou a mostrar na TV Globo, o senhor, na ocasião, eu lembro que o senhor mostrou uma folha de pagamento original com a assinatura dos pastores e uma autorização escrita para premiação por fora, uma premiação que os pastores tinham na época da arrecadação. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: o senhor que é um dos pioneiros, foi um dos pioneiros na Universal, os pastores da Universal sempre foram comissionados? É a primeira pergunta. A primeira pergunta seria: os pastores da Universal sempre foram comissionados? Como acontecia essa premiação dos pastores mensalmente? Bom, Davi, os pastores sempre foram assalariados. Só que de acordo com a arrecadação da igreja que ele pastoreava. Sim. Inclusive, o Edir Macedo tinha um ranking das igrejas. Quando reunia os líderes regionais, então pegava aquele ranking e dizia: a tua igreja está em 10º lugar, tem que crescer, era para estar em quinto, não sei o quê. E esse ranking sempre foi usado para fazer pressão nos líderes. Ó, se não crescer, eu vou trocar. E trocar significava o cara ir para uma menor, e indo para uma menor podia perder o carro, podia o salário diminuir bastante e tal. Então isso fazia com que os pastores fizessem verdadeira loucura para crescer o ofertório, né? Imagina. Os chamados desafios. Imagina. Mas nunca teve premiação, não. O que houve foi uma mudança. Ele, determinada vez, nós estávamos em São Paulo, reunião com ele, e 2 meses ele fazia reunião com os líderes dos estados. E nessa reunião ele disse: só vamos mudar a remuneração dos pastores. Vai ficar muito melhor. E preste atenção como o cara é um gênio do mal. Eu hoje chamo de gênio do mal. Ele disse: agora o pastor vai ganhar por comissão. Então, por exemplo, o pastor está na igreja que arrecada 15 mil, 20 mil reais, um exemplo. Aí você vê, esse pastor merece o quê? 10%, né? 3 mil, 2 mil. Vocês vão fazer essa avaliação e passar para mim, ele disse, né? Agora, vocês, eu é que vou determinar. Eu vou começar a determinar a partir de hoje. Vou conversar com cada um em particular. Cada um vai me dizer quanto é que o Estado arrecada. Resumindo, porque ele fez também comigo isso. O pastor que era pastor regional, como eu era no início em Norte e Nordeste. Então ele dizia: quanto é que arrecada o Norte e Nordeste? Arrecada R$1 milhão por mês, um exemplo. Aí ele estipulava: então tu vai tirar 3% da arrecadação, mas não era da arrecadação bruta, do que mandasse para ele. Sim. Entendeu a genialidade diabólica do cara? Entendi. Que aí obrigava o pastor a gastar menos, não ficar fazendo reforma em igreja, não ficar querendo comprar coisa. Exatamente. Que quanto menos gastasse, mais ganhava, né? Exatamente. É porque eu ia perguntar ao senhor também, aproveitando a oportunidade, não sei se o senhor vai se lembrar devido ao tempo, mas o senhor se lembra quanto correspondia o salário de um bispo ou regional da época do senhor? O senhor já falou que ele chegou a fazer esse cálculo individualmente com eles, mas o senhor se lembra mais ou menos como que era? Olha, Davi, era na faixa, de acordo com a região que o cara administrava,
era na faixa de no mínimo 150 mil. 150 mil reais. R$1.000, isso. Mas isso aí é o líder de estado, o senhor diz? Líder de região. Líder de região, já 150 mil reais. Já 150 mil. E antes, quando não tinha comissão, quando era salário que ele estipulava, por exemplo, para você tira 30, você tira 40, você tira 10, você tira 60, quando era assim, você tinha carro por conta da igreja, podia trocar de carro todo ano, cartão de crédito liberado, gasolina liberada, telefone liberado. Então também era uma coisa monstruosa, sabe? Quando ele fez isso, eu lembro que eu fui para Fortaleza depois da reunião, e aquilo mexendo no meu, eu digo, tá errado, isso é uma coisa muito podre, o cara vai trabalhar por comissão, tal, né? Aí eu não lembro os valores que eu calculei o meu, mas era um valor estratosférico, sabe? Aí no dia seguinte eu liguei pra ele e conversei com ele por telefone. Eu digo, bicho, eu tava calculando aqui, vendo aqui quanto é que a gente envia pra aí, por mês, pô, vai dar um valor estratosférico pra mim. Eu não preciso disso não. Ele disse, Carlinhos, faz o seguinte, você vive com quanto? Dá pra viver com 10 mil, 20 mil? Então você usa só os 20 mil. E manda a secretária anotar. Por exemplo, vamos supor que no meio você ia arrecadar 150 mil, mas você com 20 tá bom, você diz, anota aí 130 mil, você tem um saldo de 130 mil para receber, que aí vai juntando, amanhã você quer comprar uma casa na Europa, você já tem o dinheiro. Olha aí. Tal. E eu nunca fiz essa anotação. Eu tirava o que eu tirava normalmente, e nunca me preocupei em anotar quanto tinha de saldo, quanto não tinha de saldo. Mas quando eu tomei a decisão de sair, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Em uma ocasião, a gente passando muito sufoco, ele tentou aliciar minha mulher para sair também e me deixar sozinho, porque ele dizia que se ela fizesse isso, não ia faltar casa, não ia faltar carro, não ia faltar nada para ela. E que eu sozinho, eu não ia aguentar a briga, eu ia me render. Sabe? Aí minha esposa disse pra ele, bicho, só que nós estamos sem dinheiro. Eu só lembro que o senhor mandou anotar. Ele nunca anotou, mas hoje se fosse anotar, que valor daria? Daria uma fortuna. Ele disse, Sandro, mas isso aí não tá na igreja, saiu da igreja, acabou. E deixou a gente mesmo, põe água. É mesmo, é? Foi. Põe água mesmo. Eu tive que ser socorrido por pessoas amigas que iam no mercado, faziam compra. E o pior é que essas pessoas diziam, poxa, mas você não tem nada, você não tem uma casa própria. Eu digo, não acredito. Porque a imagem que você passa é que você é rico, né? Sim. O pessoal vê você num carrão, líder, aquela coisa pomposa, boa roupa, bom externo. Da ideia que você é um milionário. Mas não, milionário. Na época do senhor, os líderes, desculpa cortar o senhor, na época do senhor, os líderes de estado já andavam com segurança já ou não era o caso? Não. Andavam não. Na época não tinha isso não. Só havia um pouco de cuidado quando ele fazia Maracanã. Mas tinha todo um esquema de segurança para sair com as ofertas do Maracanã, e para um lugar que só meia dúzia sabia, para poder contar o ofertório, né? Deixa eu... E era tanto... Oi. Sim, senhor. Se eu dizer, era tanto dinheiro que a gente fazia um parâmetro assim na época. Na época, o público de Maracanã, o Fla-Flu, o Flamengo e Vasco, estava 180 mil pessoas. Aí sempre do estádio anunciava o público e a renda. E quando fazia uma reunião no Maracanã, dava assim, tipo 5 vezes o valor de um clássico. É mesmo, é? É. Então, mais uma pergunta que eu vou fazer ao senhor. Na verdade, uma pergunta vai ligando a outra. O senhor está falando dos episódios dos eventos. Eu ia fazer uma outra pergunta para o senhor, entrar no famoso episódio do Da Odesse, para falar um pouco sobre ele também.
Mas, já que o senhor citou a questão do Maracanã, em reportagem, inclusive passaram até alguns documentários que até tem disponível no YouTube, se a pessoa procurar, naquele primeiros Maracanãs que o Macedo fez, que inclusive teve até, se eu não me engano, teve até uma pessoa morta, parece, e tal, aqueles sacos de dinheiro. Isso. Então, aquilo ali, eu estava lá. Pois é isso que eu ia perguntar ao senhor. Eu ia perguntar ao senhor se o senhor estava lá, o senhor já respondeu que sim. E o Macedo hoje, a própria Universal alega que aquilo ali não era dinheiro, aquilo ali eram os pedidos misturados com dinheiro e tal. Mas os bastidores daquilo ali, depois que acabou a festa, o que aconteceu? Qual é o saldo daquela festa? Coisa que não foi divulgada pela mídia, que a mídia não teve acesso, nenhum repórter teve acesso. O que aconteceu depois da festa? Ou durante a festa, né? Que vou colocar assim a palavra, né? Não, o saldo é só o valor financeiro, que era estratosférico. Você dava 5 vezes a renda de um clássico naquela época no Maracanã. Eles saíram de lá, foram direto para onde, para contar os valores? Eu não sei, porque na época eu não fazia parte desse grupinho fechado. Eu não tinha acesso a essa informação. Só poucas pessoas tinham acesso para onde ia. Tinha todo um esquema de segurança, né? Sim. Que era muito dinheiro. Sim. Aí tinha os obreiros que ele recrutava de confiança, que tinha que ser muita gente para contar, né? E isso era em todo lugar. Quando ele ficou em Fortaleza, quando ele veio em Recife fazer reuniões grandes, terminava e ia para minha casa. Primeira coisa que fazia era limpar a mesa, botar em cima, tirar as ofertas e contar. E ele só contava as notas graúdas. Ele dizia, só conta as graúdas, de 100, de 50. É mesmo, as pistoletas ficam para vocês contarem. É mole. Deixa eu perguntar ao senhor pelo episódio lá falando um pouco do episódio do Da Odesse, que com certeza vai ter muita gente no Brasil inteiro, fora, interessada em querer saber um pouco sobre esse episódio aí, que ele reuniu o pessoal lá depois do futebol. O senhor estava lá, o senhor pode contar um pouco de como foi esse dia? Onde foi aquele jogo? O senhor se lembra? Aquilo ali foi em Salvador, na Bahia. Ah, foi na Bahia. Foi, a gente estava no hotel, fazendo reunião de líderes. E naquela época eu já estava desgostoso, sabe? Sim. Você sabe aquela sensação que dá de você casar com uma moça virgem? Sim. E você ama aquela mulher com todas as suas forças, todo o seu coração, e lá para tanto você descobre que ela era a maior vagabunda que tinha, e você não sabia? Entendo. Era o sentimento que eu tinha. Isso já começou a me corroer por dentro, sabe? Sim. Exatamente essa visão que Deus me deu. E eu sempre gostei de filmar. Eu sempre tinha uma câmera, onde eu ia, levava a minha câmera. Tanto que você tem um vídeo que também foi publicado pela imprensa, lá em Nova York, quando termina uma reunião numa igreja pequena, tá todo mundo no fundo da igreja, não tinha mesa, não tinha nada ainda, contando a oferta no chão. Sim, eu lembro. Desse E quando eu filmei aquilo, o Gonçalo disse, bicho, o cara tá filmando, pode filmar isso? Esse pode, carro não tem problema não. Olha só. Ele nunca desconfiou que eu pudesse um dia filmar para usar. Mas e eu nunca filmei com essa intenção não. Esse de Salvador eu já filmei para arrecadar provas. A gente estava no hotel e a determinada hora fomos bater um futebol society. Acabou o futebol, sentamos ali na beira do campo e ele começou a falar, como sempre, arrecadação, incentivando a arrecadada, mandando os pastores dos estados dar exemplo, o que é que você está fazendo lá que está dando certo? Aí passava para os outros faziam também, e eu tô com a câmera gravando, todo mundo vendo. Sim, eu lembro que, se o senhor me permite, eu lembro que numa entrevista que ele deu recentemente, ele deu uma entrevista, não foi tão recente, mas ele deu uma entrevista para o Roberto Cabrini, que agora é funcionário da Record. Ele deu uma entrevista pro Cabrini e, o curioso é que a maioria dos jornalistas que fizeram reportagens na Globo contra ele, grande parte está trabalhando para ele hoje, né? Inclusive, inclusive até o saudoso Marcelo Rezende, o saudoso repórter Marcelo Rezende, fez aquela reportagem que está inclusive no vídeo da TV Globo em que o senhor está falando também,
falando que ele foi até os templos da Universal, etc e tal. Bem, beleza. Aqui o Roberto Cabrini fez uma reportagem, foi no Templo de Salomão e perguntou a ele sobre o lance lá da ODS, e ele disse que aquilo ali foi bom porque ele ficou conhecido. O que o senhor acha disso? Eu assisti. Ele é muito canalha, o Edir Macedo, sabe? E eu falo isso, não é por uma mágoa pessoal dele. Não, mas sim. Não, porque ele foi muito meu amigo, eu fui muito amigo dele. Sim, sim. Meu problema é espiritual. Sim. Porque às vezes a pessoa pode dizer, parece que tem alguma mágoa, quer se vingar. Me vingar de quê? Sim. A vingança pertence ao Senhor, pertence a Deus. Exatamente. Agora, eu só me senti bem quando eu testemunhei para o mundo inteiro o que é aquilo ali. Exatamente. Eu me senti aliviado. E quando eu contei o que eu contei, tem gente que disse que eu ganhei dinheiro da Rede Globo, né? Eu não sei se teria ganho. Eu não sei se teria ganho, se houvesse possibilidade, se ela pagaria. Mas não teve essa história. A Rede Globo foi Deus que colocou ela no meu caminho, porque você sabe que é difícil, né? Sim, com certeza. Ter acesso à Globo. Mas foi quando eu saí, já tinha uns 3 anos que eu tinha saído. Aí um dia eu chego no meu trabalho, que eu tinha montado uma loja em Recife, eu e minha esposa. Eu cheguei para trabalhar e comprei a revista Isto É, e tava como sempre aquelas matérias que de vez em quando a imprensa faz contra ele, né? Só que na matéria dentro tinha um quadrinho que falava, e eles perguntavam ao advogado universal, e aquele pastor lá de Fortaleza que denunciou? Aí o advogado disse, aquilo ali deu nada não, é um mentiroso, só fez mentir, foi desmascarado. Aí eu peguei, na mesma hora o telefone, liguei para a revista em São Paulo. Aí me identifiquei, o cara disse, vou passar pro senhor, pro diretor que fez a matéria. Eu conversei com ele, aí eu digo, olha, eu tô muito chateado porque eu não fui ouvido. Ele disse, olha, nós tentamos ouvir o senhor, mas não encontramos o senhor. Ninguém dizia ao senhor dele. E realmente, na época eu estava fora da mídia, ninguém tinha conhecimento de onde eu morava, com quem morava, onde eu estava. Até aí tudo bem. Aí ele disse, mas por que o senhor está tão zangado? O que é que houve? O que é que o senhor denunciou? Que eu comecei a contar pro cara. Aí o cara disse, mas o senhor tem prova disso? Eu digo, tenho pronto, documentado. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, me dê meia hora que eu vou lhe dar uma resposta. Tá bom. Não passou nem 10 minutos, o cara ligou, já dizendo, já estava com as passagens na mão para ir para Recife, para fazer uma entrevista comigo pela revista. E no outro dia ele chegou lá em Recife, foi fazer uma entrevista simples, passou uma semana e a matéria acabou sendo a matéria de capa da Isto É. Aí onde é que entra a Globo? Quando eu estava fazendo a entrevista, eu peguei umas fitas que eu tinha e mostrei pro cara, inclusive essa da ODS. Aí ele disse assim, pastor, isso aí é tudo que o Brasil gostaria de ter, de ver. Porque se fala muito, mas ninguém mostra nada. Por que você não procura a Globo? Eu digo, eu não tenho conhecimento de ninguém de Globo, não. Ele disse, eu também não tenho contato com eles, não, tal. Aí ficou por isso mesmo. Aí tinha um advogado em Recife, a doutora Roberta de Brelina, que eu tinha posto como advogada da Igreja Universal, e depois ela saiu. Ela ficou muito minha amiga e me deu muito apoio na época da minha saída. Então eu conversando com ela, digo, olha só, o pessoal falou isso. Aí ela disse, pastor Carlos, eu tenho uma amiga minha que é médica e ela é vizinha de Francisco José, que é o repórter daqui de Recife que fez a matéria. Sim. Muito premiado na imprensa, né? Aí ela disse, espera aí que eu vou ligar para ela. Daqui a pouco ela volta, pastor, já conversamos com ele, tá marcado amanhã 8 horas aqui na minha casa, traga a fita. Aí eu fui, 8 horas em ponto, Francisco José chegou. Aí conversou rapidamente, ele disse, olha pessoal, vamos ver o que vocês têm para me mostrar. Aí fomos passar, ela botou a fita, o cara, ele assistiu em 5 minutos e disse, tá bom, pode desligar, tá, para mim é suficiente. Aí disse assim, olha, eu vim porque eu sou um repórter premiado que nunca deixou de conferir uma fonte. Qualquer coisa que querem me dizer, eu vou conferir se é verdade ou se é mentira. Porque senão eu não pego a verdade. Ela acaba fugindo de mim.
E por isso eu sou premiado. Ele disse, eu vim aqui porque isso é um método de trabalho que eu tenho. Mas eu não fazia fé que tivesse nada que prestasse. Para mim era mais briguinha de pastor, mas estou escandalizado com o que eu estou vendo. Aí disse para mim, pastor Carlos, que hora o senhor vai estar disponível para a gente conversar? Ele disse, hoje à tarde eu tenho uma reunião na igreja, depois da reunião, lá para 5 horas eu estou disponível. Eu estava fazendo, na época minha igreja me chamava reunião, porque fazia o mesmo da Universal. Eu achava que a parte espiritual era certa. Hoje eu sei que não é. Sim. Aí quando eu estou terminando, ele entrou no templo, eu vi que entrou. Aí eu disse, fui atender no gabinete, esse pastor, eu tive que conversar até com o Dr. Roberto Marinho. Ele disse, pra quê? Ele disse que amanhã tem um Globo Repórter, que é outro Globo Repórter do ano. E eu pedi a ele e ele aceitou eu fazer um Globo Repórter especial com o senhor. Eita! Para entrar no ar amanhã. Agora a gente vai ter que gravar a noite inteira, porque o pessoal já está voando do Rio para cá, porque os equipamentos aqui de Recife são muito velhos, né? E a gente tem que ser com os nossos equipamentos do Rio. Aí eu não gostei, sabe? Eu digo, não, mas peraí, meu irmão. Você não me consultou. Você não perguntou se eu estou disposto a fazer isso. Eu não sou empregado da Globo. Eu estou cansado. Como é que eu vou ficar uma noite inteira gravando? Você decidiu por mim, pastor, pelo amor de Deus, eu botei meu emprego em jogo, de problema seu, Francisco José. E eu não vou ficar gravando isso de madrugada, não. Eu vou para casa, que eu estou cansado. Você não me consultou. Se eu tivesse me consultado, eu tivesse concordado, tudo bem, mas não houve nada disso. Aí ele ficou, rapaz, e saiu, o cara saiu furioso. Mas aí, no outro dia, de manhã, ele foi lá na loja que nós tínhamos na época, né, Francisco José. Aí o pessoal disse, o Francisco José está aí. Tem que mandar ele entrar. Aí ele entrou, pastor, primeiro quero pedir desculpa ao senhor. O senhor está coberto de razão. Eu errei. Eu devia ter consultado o senhor, fazer tudo de comum acordo. Mas a culpa é minha. Então eu quero lhe pedir desculpa e tal. E saber se a gente pode gravar. Eu digo, olha, poder pode. Agora, quanto tempo vocês vão dar? Porque para falar uma história dessa em 2 minutos eu não quero. Aí, ó, vamos discutir com o pessoal do telejornalismo. Aí discutiram, sei que era 12 minutos no Jornal Nacional, que acabou que foi quase 25. Esse foi o recorde do Jornal Nacional, de tempo uma matéria. Depois o Jornal Nacional da sexta, depois do sábado e domingo o Fantástico. Foi assim que a Rede Globo entrou. E para você ter ideia, quando eu conversei com o pessoal da Isto É, que ia fazer a Globo, eles disseram, poxa, pastor, vai matar nosso furo, porque a revista sai domingo, eles vão começar quinta, ninguém vai querer mais saber, vai ter matéria requentada. E era verdade, como eles foram muito íntegros comigo também, aí eu conversei com o Francisco José, eu digo, Francisco José, a gente tem que ter um acordo aí, porque aí eu expliquei para ele, né? Eles, não, pastor, o senhor está muito sério, o senhor está muito ético. Eu vou falar com o pessoal do Rio e falo com o senhor. Aí falou com o pessoal do Rio e disse assim, ó, pastor Carlos, eles disseram que tudo bem, mas eu conheço o pessoal, vou falar pro senhor aqui particular. Não confie porque eles vão botar no ar na quinta-feira mesmo. Ele disse que não botam, mas vamos botar. Então a revista tem que dar um jeito. Ele só nunca comente isso, porque senão isso me prejudica. Ele, tá bom. Aí eu conversei com a revista antecipou o lançamento da revista nas bancas, para poder não ser prejudicada, sabe? E eu fui gravar com ele e disse, olha, Francisco José, eu gravo, mas as fitas ficam comigo, para eles não soltarem de imediato, sabe? Porque ele disse, o senhor faz isso, porque senão, se uma fita dessa cair na mão deles, eles soltam. Aí eu gravava e ficava comigo as fitas. Só soltei as fitas na quinta-feira de manhã, porque ficamos uma semana gravando. Então a Globo entrou assim. Podia ter sido a Record, podia ter sido a Bandeirante, podia ter sido qualquer uma. Entendeu?
Sim. Foi uma coisa... Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Dentro desse assunto, o senhor está falando sobre... Estamos falando aqui com o pastor Carlos Magno, só para poder a gente relembrar. O pastor Carlos Magno, que foi um dos pioneiros, líderes da instituição Universal na década... No início da Universal, né? Foi o primeiro a fazer a denúncia pública diretamente contra as hipocrisias do Macedo. Ele está contando um pouco sobre o episódio da ODS, e naquela reunião que você encontra, que o Macedo fez depois do jogo de futebol, em que ele fala: quem quiser dar, que dê, quem não quiser, que se dane, é dar ou desce. Ele fala aquela frase muito famosa pelo Macedo. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção também, nas entrevistas que o senhor já deu, outras oportunidades que o senhor chegou a falar, falando ainda de reunião que o Macedo fazia com os líderes, uma coisa que o senhor falou, pelo menos está escrito lá nos jornais, etc e tal, na Observatório da TV e outros que foram feitos lá, eu queria confirmar com o senhor e o senhor pudesse me dizer um pouco sobre isso. Falando das reuniões do Macedo, eu queria entender um pouco, quando o senhor, parece que o senhor fala que o Macedo em reuniões só para pastores da liderança, bispos, ele se utilizava, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, ele se utilizava de pornografia como exemplos nas suas reuniões. Como é que isso acontecia? Era isso mesmo? Hoje eu posso dizer que ele é um maníaco sexual. Por quê? De 2 em 2 meses se reunia no hotel ou no Rio, em São Paulo, os líderes dos estados. Mas poucos tinham a intimidade de sentar na mesa com ele. Aí ficava aquele grupinho: eu, o Gonçalves, Paulo Roberto, Rodrigues e ele. E os outros estavam tudo espalhados. Esse grupinho... E ele adorava puxar assunto de sexo, sabe? É mesmo, né? E como os pastores tudo puxava saco, como a gente diz na linguagem de hoje, pegavam pilha. Pegavam pilha e começavam a contar até sobre as particularidades. Como é que a mulher gostava, como é que não gostava. Que isso? E eu ficava mesmo... eu tivesse estado de choque. Aí o Gonçalves dizia: conta aí, Carlos. Não tem nada pra contar, não. Aí ele dizia: Carlos é a Madre Teresa de Calcutá. É mesmo, é? Me chamava de Madre Teresa de Calcutá. O santo, né? O santo. O santo. Eu ia pro quarto do hotel, conversava com minha mulher, e dizia: eu tô... olha só os assuntos lá de baixo. Ela dizia: não é possível. Eu digo: pois é. Eu digo: acho isso muito errado. Aí na época que eu estava em São Paulo, como bispo do Brasil, ele marcou uma reunião com a liderança do Brasil e mais alguns pastores que não eram líderes, mas de São Paulo, de igrejas grandes. E fomos para um hotel fazenda. Aí passou a primeira noite. Na segunda noite ele reservou o espaço do auditório onde o hotel passava filme, né? Aí, determinada hora, ele primeiro falou sobre as igrejas, que é importante crescer, como sempre. O assunto é sempre esse: crescer, crescer, crescer. Ou seja, arrecadar. Aí daqui a pouco ele disse: olha, muitas esposas têm reclamado comigo que os maridos estão trabalhando muito. E quando chegam em casa só querem cama, dormir. E não dão mais nada. Está prejudicando o casamento e tal. Então eu vou dar uma ajuda hoje. Agora preste atenção, vocês são tudo maduros, adultos. Se alguém falar, eu nego. Vai ficar como mentiroso. Aí então é pro bem de vocês, tá? Aí isso é uma surpresa. Aí mandou apagar as luzes da sala. O Ronaldo Didim, que estava no projetor, ligou o projetor. E, para surpresa de todos, era um filme pornográfico. Mas filme pornográfico para os bispos. Quem que estava assistindo esse filme na época, você lembra? Todos os líderes do Brasil e mais uns 30 pastores de São Paulo. Agora a liderança popular mesmo, estava eu, Gonçalves, Rodrigues, Renato Maduro, Paulo Guimarães, fora os outros dos estados e mais uns 30 de São Paulo. Mas da pior espécie. Meu Deus do céu. Da pior qualidade. Passou uns 10 minutos. Aí com 10 minutos ele desligou isso e falou: agora vamos pro quarto.
que vai funcionar, veja só. Quer dizer que ele promoveu um filme pornográfico para os bispos, pastores, como formas de estímulo para eles ficarem mais ativos sexualmente, seria isso? Superar o cansaço. Um Viagra à la Macedo. Que absurdo, hein, pastor Carlos? Que absurdo, que absurdo. Quer dizer, se for contado por outra pessoa, ou talvez se a gente viesse falando alguma coisa parecida, ninguém acreditaria. Parece uma coisa que... E quando terminou a reunião, nós fomos para casa, ele ainda estava na minha casa em São Paulo. Aí aconteceu a mesma coisa. Sentamos na cozinha, ele pediu um café, eu servi o café. Eu com aquilo me corroendo por dentro, né? Uhum. Aí eu disse, bicho, vou falar uma coisa com o senhor aqui. Eu espero que o senhor não leva mal, mas eu acho que vai ser por seu bem. Ele diga. Eu disse para ele assim, nós vimos o senhor como se fosse Jesus, e nós somos os discípulos. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acha que Jesus em algum momento faria o que o senhor fez ontem? Aí ele ficou olhando para mim assim, sabe? Ficou calado, meditando. Eu digo, porque o que veio na minha memória foi isso. Será que Jesus faria isso? Ele disse, puxa, é mesmo, você tem razão. Acho que eu passei do ponto. Eu digo, com certeza. E a minha surpresa foi ele ter reconhecido, né? É. Porque ele já tinha dado ordem para que fosse feito isso nos estados todos. Porque praticamente pelos outros vídeos que a gente gravou aqui, anterior, a prática do engano e da mentira, tanto na questão dos milagres, como na questão da arrecadação, da forma como era feita a arrecadação, o líder fazia, repassava para os demais, que ia passando para os outros. E com certeza, daqui a pouco eu ia ter pastor em igreja botando para os obreiros, o casal de obreiro ver. Pois é. Daqui a pouco ia ter isso. Exatamente isso. Então, é o que se entende, né? É o que se entende. E acabou que ele demonstrou ter se arrependido ali, mas depois eu constatei que não. Continuou a ordem para passar nos estados. É mesmo, né? E foi feito nos estados. Entendeu? Só não foi feito onde eu estava como pastor líder. Porque eu não tive essa coragem. Eu não tinha coragem de fazer um negócio desse de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Mesmo antes de ser pastor. Deixa eu citar entrar numa questão aqui, mudando um pouco o foco da questão da pornografia, que o Edir Macedo mostrou para os regionais, bispos. Eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu 2 anos depois, porque a gente estava falando no início do vídeo sobre o episódio do Dow 10. Se eu não me engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija, 2 anos depois que aconteceu essa reunião na Bahia, lá esse lamentável episódio aí que foi gravado, graças a Deus que foi a público, 2 anos depois, em 1992, o Macedo foi preso. Se eu não estiver errado, o senhor me corrija. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi em 90, aí em 95 o senhor divulgou, foi divulgado pela TV Globo em dezembro de 95, se estiver errado, o senhor me corrija, que inclusive o repórter Francisco falou que esse vídeo foi de 5 anos atrás, então era de 90 e em 92 o Macedo foi preso. Foi isso mesmo, pastor? Olha, eu não sei com precisão a data. Uhum. Eu sou muito ruim de guardar datas. Eu tô vendo até me surpreendendo. Eu tô indo aqui por uma linha de raciocínio, porque a reportagem foi vinculada, pelo menos é o que se mostra, em dezembro de 95. O repórter falou que o vídeo tinha sido de 5 anos antes, então era de 90, só que o Macedo foi preso em 92. Então, quando ele foi preso, eu já tinha saído. O senhor já tinha saído? Ah, tá. Eu ia perguntar ao senhor justamente isso. Eu ia perguntar ao senhor, a primeira pergunta seria se quando ele foi preso, o senhor não estava ainda na Universal, e se o senhor tinha ido visitar ele, por exemplo, se o senhor estivesse lá, não sei, porque a pergunta seria essa, né? Se o senhor estivesse na Universal, o senhor tinha ido visitar ele preso, que foi 2 anos depois daquilo ali. Não, quando o Macedo foi preso, o senhor já não estava mais? Não, já não estava mais. É verdade, sim, é verdade. Tá, não... E aconteceu uma coisa interessantíssima. Sim, senhor. Eu fui a São Paulo, de São Paulo, deixa eu lembrar aqui agora para minha memória não falhar, uhum.
Eu fui a São Paulo, já lembrei. Eu fui a São Paulo para ver se eu conseguia tirar um passaporte, um visto, para uma viagem aos Estados Unidos via Israel via Estados Unidos. Sim. Que eu ia aproveitar para fazer compra para a loja. Uhum. E teve uma pessoa porque em Recife uma vez me negaram o visto. O consulado negou, sabe? Aí eu fui para tentar vir a São Paulo, não consegui. E foi nesse período que ele estava preso. Aí esse advogado que estava tentando resolver essa minha pendência, ele tinha sido também advogado da Universal. Aí ele perguntou se eu guardava mágoa. Eu digo, não, mágoa de jeito nenhum. Ele disse, por que você não faz uma visita a ele, já que ele está preso? Ele quis me testar, sabe? Sim. Eu digo, eu faria sem problema nenhum. Aí ele disse, doutor Trevisan, disse assim, pois nós estamos aqui a 50 metros da delegacia. Eu digo, é mesmo, velho? Ele disse, quer ir lá falar com ele? Eu digo, não, muita mão de obra, os caras sabem nem quem eu sou. Ele disse, não, mas eu consigo, chegando lá, falo com o delegado, a gente consegue. Eu digo, por mim, eu não tenho problema nenhum. Aí ele me levou. Aí quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que estava na frente foi a esposa dele, a Esther. Aí me cumprimentou, tudo bem e tal. Eu veio visitar o Edir, eu digo, é porque o Trevisan falou se eu queria vir. Aí, na verdade, o cara queria me testar, que ele não era de igreja. Tipo assim, fala de misericórdia, de perdão, na prática eu não pratico nada. Sim. Aí eu fui, entramos. Aí eu pensei que ia encontrar ele dentro de uma cela, com grades, com tudo. Não, ele tinha uma sala reservada para ele, com ar-condicionado, computador, uma cama. Aí eu entrei, cumprimentei ele, tudo bem, bicho, tudo bem. Aí ele disse, tudo bem, como é que estão as coisas? Eu digo, tudo bem, tudo tranquilo. Aí ele disse, malandro, isso aqui vai ajudar até a tua igreja, vai arrebentar por lá pelo Nordeste. Eu digo, como é que é? Ele disse, isso vai arrebentar e crescer, né? Vai dar crescimento até pelo Nordeste. Eu digo, pô, o cara tá preso e tá pensando em arrebentar e arrecadar mais dinheiro em cima tirar proveito da prisão, né? Só pra gente esclarecer aqui, então, o que a gente já tinha falado aqui, o senhor tá dando mais base para isso, que essa prisão do Macedo, a foto dele que eles fizeram, ele sentadinho lá, coitadinho, atrás das... aquilo ali foi tudo armado. Aquilo foi tudo armado? Tudo armado. Quer dizer que não foi nada daquele jeito? Não foi nada daquele jeito, não. Aquilo ali foi só pra divulgar na mídia. Deve ter pago, né? Não deve ter sido de graça nem barato. Promoção, né, senhor diz, né? E pra dar uma de Marte, né? Isso. Não, ele tava numa sala muito confortável, computador, tudo de bom, geladeira, não faltava nada. Mole, rapaz. Melhor do que a sala do delegado. Não, porque eu vou entrar depois no mérito de um assunto muito interessante, depois a gente vai entrar para falar sobre o filme Fantasia dele. Inclusive, eu vou falar depois desse filme, porque o senhor foi citado nesse filme, mas depois eu vou falar. Você vai achar interessante que a gente vai comentar sobre isso aí. Mas eu queria falar um pouco aqui, voltando um pouquinho, dentro desse mesmo assunto, voltando à questão lá para a gente não sair desse contexto desse vídeo, antes que ele acabe o tempo, sobre o episódio das fitas, quando foram divulgadas. Depois a gente vai entrar nesses outros assuntos, para a gente não sair da linha de raciocínio, mas o Gonçalves, o Bispo Gonçalves, ele escreveu, não sei qual foi a data, mas se não me engano foi na década de 90, ele escreveu um livro, depois que as fitas vieram ao ar, que a TV Globo fez a divulgação, um livro chamado Lágrimas de Perdão. Ele fez esse livro onde ele se julga perseguido de forma implacável pela TV Globo, devido à série de reportagens que foram feitas na época e as imagens que foram vazadas, inclusive imagens que mostram ele no corredor de um hotel, se não me engano, se eu me confirma isso, um hotel 5 estrelas, eu acho que foi em Jerusalém, se não me engano. Foi eu que filmei. Foi o senhor que filmou. Foi o senhor que filmou, eu tava ali. Onde ele tá até ameaçando tirar a roupa lá, o que o senhor acha disso? Tava ele, tava o filho do Vieira Labrovita, tava a dona Vera, minha esposa, e a esposa do Gonçalves.
Quer dizer, não, então, mas ele fez esse livro, tipo assim, me chegaram, eu lembro até que no programa da Record que tinha, o chamado 25ª Hora, ele chegou a dizer que estavam chamando ele até de homossexual e tudo, na época. Que ele foi taxado e tal, que por conta daquele vídeo lá, daquelas brincadeiras que tava fazendo lá, né, que julga ele brincadeira lá, até o repórter perguntou ao senhor, quem é isso aí? Aí o senhor falou, é o Bispo Gonçalves. Isso é o Bispo Gonçalves que tá aí, ó, fazendo essa... Foi eu que filmei. Foi o senhor que filmou, né? Foi eu que filmei. Foi onde aquele vídeo? O senhor se lembra? Foi em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém. Quer dizer, então, eu pergunto ao senhor porque eu me lembrei dessa ocasião e ainda falando eu queria complementar, ainda falando do Bispo Gonçalves, eu quero entrar num outro assunto, mas esse assunto é um assunto muito polêmico, é um assunto muito delicado, que eu queria deixar para o próximo vídeo para falar sobre aquela convocação que o senhor recebeu para a missão especial na Colômbia. A missão especial na Colômbia. Eu queria poder deixar para o próximo vídeo e perguntar ao senhor se o senhor poderia falar com a gente no próximo vídeo sobre esse assunto. Com certeza, não, sem problemas. Então legal, pastor. Então, olha, vou interromper por aqui, porque nós estamos no nosso terceiro vídeo, falando aqui com o pastor Carlos Magno sobre as denúncias que foram feitas na década de 90 contra a liderança, pelo menos contra a hipocrisia da liderança da instituição. São os primeiros vídeos do canal Davi Vieira do ano de 2021, contra a hipocrisia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, e no próximo vídeo a coisa vai ficar mais quente ainda. Pode ter certeza que você vai ouvir coisas fortes. Se prepare, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.